Olá, boa tarde. Bom, aqui mais uma aula do nosso curso de tópicos, efeito Casimir e aplicações. A gente está desenvolvendo a derivação, né, da fórmula de Lifshitz, né, para a energia de Casimir e para a força de Casimir. Então, vamos aqui compartilhar notas, né, as notas que a gente estava analisando da vez passada. Então, uma pequena recordação, né, na vez passada. Então, esse aqui está, esse diagrama aqui, né, sumariza o sistema físico que a gente está considerando, né? São dois espelhos, espelho 1, espelho 2, formando uma cavidade de comprimento L, né? Então, L é essa distância aqui entre os dois espelhos, né? Então, é essa distância aqui. Vamos representar isso aqui. Entre os espelhos é L. E cada espelho é caracterizado por coeficientes de por amplitude de reflexão e transmissão, né? O espelho 1, o espelho 2. E para a gente o que importa mais são as amplitudes de reflexão internas, quer dizer, para o espelho 1, como ele está à esquerda, é a amplitude de reflexão quando eu venho da direita, é isso que eu chamo de R1 barra, e para o espelho 2 é também a amplitude de reflexão interna, que é a amplitude de reflexão quando eu venho da esquerda, que é o que eu chamo de R2. Esse sistema é caracterizado por uma matriz S, né? E o que é importante para a gente é o determinante dessa matriz S. O determinante dessa matriz S, a gente que descreve em particular, né? Essa matriz S descreve em particular múltiplas reflexões, né? Entre os espelhos e, portanto, vai descrever os efeitos de ressonância numa cavidade ótica, né? Aqui está a soma das múltiplas reflexões, né? Cada ida e volta eu tenho esse fator, né, que é uma reflexão interna em cada espelho e uma ida e volta, uma fase associada a uma ida e volta entre os espelhos, né? Que é essa fase que aparece aqui. Então, esse elemento em particular da matriz S representa o quanto a amplitude da transmissão, né, da direita para a esquerda, é o S22. E ela é dada, então, aqui como a soma de múltiplas reflexões. Então, isso foi um resultado intermediário que a gente precisou para obter essa expressão aqui para o determinante da matriz S da cavidade. É o produto de 3 fatores. Esses 2 primeiros fatores, esse primeiro aqui é a matriz S só do espelho 1, como se nada mais existisse. Esse aqui é o determinante da matriz S só do espelho 2, como se nada mais existisse. Então, quando eu coloco esses 2 espelhos juntos, o determinante de S, ele não é o produto dos determinantes de cada espelho tomados separadamente, portanto, a fase e o log do determinante, que tem a ver com a fase, né? Porque esses determinantes, como são matrizes unitárias, são fases. A fase associada a esse espalhamento pela cavidade não é a soma das fases que eu tenho para cada espelho separadamente. Eu tenho um efeito combinado, né, não trivial, da presença simultânea dos 2 espelhos, que está ligado justamente a essas múltiplas reflexões, né, que eu posso ter entre os espelhos, né? Isso é capturado aqui por essa fase que eu chamei de delta. Ela captura, então, o efeito combinado, né? Você pegar a matriz S da cavidade e subtrair os efeitos separados de cada espelho, né? O que sobra, então, é o efeito combinado da presença dos 2 espelhos, formando a cavidade. Então, é dessa fase aqui que vai resultar a energia de Casimir. Então, essa energia de Casimir resulta de uma dupla subtração, né? Primeiro, subtraio a energia do vácuo no espaço livre, quando eu não tenho nada, né? Isso foi o que me levou a essa definição aqui desse delta evac, né? Isso aqui é a variação da energia do vácuo quando eu coloco a cavidade. Mas quando eu coloco a cavidade, tem uma variação que é devido à presença de cada espelho separadamente. Isso eu subtraio também para definir, daí a ideia da dupla subtração, para definir a energia de Casimir. Então, a energia de Casimir é a integral dessa fase, né? Essa fase é a diferença entre a fase da matriz S completa menos as fases devido a cada espelho individualmente, né? Esse é o significado dessa fase aqui. Não é a fase completa da matriz S, né? Essa matriz S, como é unitária, é uma defasagem,
mas é um fator de fase, né? Mas esse fator de fase, o que a gente chama muitas vezes de defasagem, o phase shift, deslocamento de fase, né? Ela não é o que aparece aqui, eu tenho que subtrair também o phase shift, ou a defasagem, devido a cada espelho separadamente. Então, depois de fazer essa segunda subtração, eu tenho esse resultado, onde o delta, então, né, é definido em termos dessa fração. Isso aqui é uma fase, né, é uma defasagem, isso claramente tem módulo unitário. Então, essa aula aqui de agora, a gente vai obter uma expressão um pouco mais explícita para essa expressão aqui, para a energia de Casimir, né? Eu vou apagar esse símbolo delta que aparece aqui, porque ele é um pouco desnecessário, não é muito comum. Esse delta a gente coloca para dar a ideia de variação, né? Que eu estou subtraindo alguma coisa, né? Mas ele é um pouco inconveniente, então eu vou omitir esse símbolo delta na hora de definir o que é essa energia de Casimir, tá bom? Então, a energia de Casimir vai ser simplesmente escrita como E, índice C, mas apesar de eu não estar escrevendo mais esse símbolo delta de variação, eu tenho que lembrar que ele é realmente uma dupla variação, é uma dupla subtração que eu tenho que fazer. Então, aqui, né, o que eu chamei de essa defasagem delta tem a ver, né, com essa fração aqui, né, tá certo? Que é o efeito combinado da presença das duas placas. Está aqui a equação que está lá em cima, só estou reproduzindo ela aqui, né? Então, isso aqui é uma fase, né? O numerador é o complexo conjugado do denominador, né? Por isso tem módulo unitário, e esse denominador é o que eu chamo de Z. Aliás, isso tem que ter módulo unitário, né? Porque o S é uma matriz unitária. O S da cavidade é uma matriz unitária, então o seu determinante tem módulo 1. E como cada um desses caras, como S1 e S2 também são unitários, né? Esses caras aqui também têm módulo 1, portanto, esse aqui tem que ter módulo 1, tá certo? Por consistência. Então, então ele é uma fase, é uma defasagem, e é a defasagem ligada ao efeito Casimir. Então, tem a ver com esse número complexo aqui. Esse número complexo a gente sabe, né, que esse R1 barra R2 vezes esse fator de fase, a gente sabe a interpretação física disso, né? É o fator que eu adquiro ao dar uma volta completa, né? Uma ida e volta completa na cavidade, eu tenho uma reflexão interna em cada espelho, e esse fator de fase, né, associado a uma ida e volta, a fase livre associada a uma ida e volta dentro da cavidade. É isso que aparece aqui, né? 1 menos isso. Temos amplitudes de reflexão internas, né? Ou seja, as amplitudes de reflexão vistas pelo campo que está dentro da cavidade, tá certo? Não importa a reflexão vista pelo campo que está do lado de fora da cavidade. Não importa para mim aqui do contexto do efeito Casimir, não importa. Bom, esse cara eu vou escrever ele na forma polar, né? É uma maneira de escrever, representar um número complexo em termos do seu módulo, né? Módulo desse número complexo Z e da sua fase complexa, né? Então, essa é a representação polar de um número complexo. Então, aparece essa fase alfa aqui. E se eu comparo aqui com a minha definição, né? Se eu coloco Z igual a R elevado a I alfa, eu coloco Z aqui na notação polar, né? Aqui eu vou ter Z estrela, eu vou ter 1 elevado a menos I alfa, o R cancela, né? O R que aparece no numerador cancela o R do denominador. E aqui eu fico com E elevado a menos I alfa dividido por E elevado a I alfa, portanto, E elevado a menos 2I alfa. Então, o que eu quero é essa fase aqui, que é menos 2 alfa. Tá certo? A energia de Casimir é estrita em termos desse menos 2 alfa. Vamos escrever esse alfa aqui de uma maneira um pouco mais explícita, né? Quando eu tenho aqui o Z escrito na forma polar, se eu tomar o log de ambos os lados, eu consigo explicitar quem é a fase, né? Eu tomo o log de Z, é o log do R mais I alfa, né? Então, o alfa é a parte imaginária do log de Z. Ok? Já que esse cara aqui é real, né? E o alfa aqui é real também. Quando eu escrevo esse cara na forma polar, o alfa, a fase, por construção, ela é um número real, né? Então, a energia de Casimir, que é a integral daquele delta, daquela defasagem, né? Devido à presença simultânea das duas placas, vai ser menos o dobro, né?
da integral da parte imaginária do log. É isso que eu estou escrevendo aqui, menos o dobro da integral da parte imaginária do log. A integral do delta é isso que estava aqui, né? O que eu tinha era menos h cortado sobre c, menos h cortado c sobre kpi, desculpa, menos h cortado c sobre 4π, vezes a integral do delta, e o delta é menos 2, parte imaginária do log daquele z que eu defini aqui, né? Então, que eu estou substituindo aqui quem é o z, né? Eu simplifiquei aqui esse fator 2, aqui deu um 2π. Então, aqui já tem uma fórmula que está um pouco mais parecida, né, com a fórmula de Lifshitz, mas ainda eu tenho que fazer algumas transformações, e uma diferença importante em relação à fórmula de Lifshitz é que aqui eu tenho frequência real, lembrando que esse K é só uma maneira de representar a frequência, né? Ele é ω sobre C. Eu ainda tenho aqui frequências reais, né? Então, esse cara aqui é um cara complexo que oscila, né? Tem parte real e imaginária que estão oscilando. Aqui no final eu vou querer a parte imaginária, ela vai oscilar em função do K, né? Que é a minha variável de integração. É uma expressão ainda um pouco difícil, por exemplo, ela não me permite imaginar qual é o sinal dessa energia de Casimir. Ela é positiva, ela é negativa, fica difícil de adivinhar a partir dessa expressão aqui, dessa representação em termos de frequências reais, né? Bom, uma coisa que eu já posso determinar a partir daqui, como eu tenho uma energia que depende da distância, né, eu tenho uma força. Aqui é a força sobre o espelho 2, né? Então, vamos olhar aqui para cima. Essa energia depende da distância, energia de interação, né? Ela depende da distância entre os dois espelhos, tá bom? Eu vou pegar agora e olhar para esse espelho 2, né? Vamos pensar, para simplificar, que o espelho 1 está numa posição fixa e ver como é que a energia varia quando eu mudo a posição do espelho 2. Essa mudança da energia está associada a uma força. É como se fosse uma energia potencial. É como se esse espelho 2 estivesse preso ou estivesse interagindo se a interação fosse atrativa, a imagem de uma molinha, né? Ajuda a gente a entender. O fato de ter essa energia dependendo da posição é como se fosse uma energia potencial, né? E menos a derivada dessa energia potencial dá força, né? Então, a derivada em relação a x, a posição desse espelho 2. Mas quando eu vario a posição do espelho 2, é como se eu estivesse variando L. Então, na verdade, é uma derivada em relação a L, né? Se eu estou olhando aqui para o espelho 2. Então, essa força sobre o espelho 2 é menos a derivada da energia potencial em relação à posição do espelho 2, que eu posso pensar que é o L, né? Se esse cara aqui está numa posição que eu arbitrei como sendo fixa, né? Então, eu tenho a força como sendo a menos a derivada da energia em relação a essa variável L, que é como se fosse a posição, né, desse espelho, né? Esse cara aqui está na origem, né, no meu sistema de coordenadas. Esse espelho 1 aqui está em x igual a 0, e o espelho 2 está em x igual a L, de tal forma que a distância, o comprimento da cavidade é L. Então, essa força, quando eu tomo menos a derivada da energia, que é como se fosse uma energia potencial, né? Ela vai dar negativa se eu tiver atração, né? Porque se a força estiver aqui para a esquerda, né? Se a força estiver assim, isso quer dizer atração, né? Que ele está sendo atraído pelo espelho 1. Então, isso é um sinal negativo, porque o x positivo é para a direita, né? Se o FC for negativo, eu tenho atração, né? Se o FC for positivo, eu tenho repulsão. Então, essa é a convenção de sinal que sai dessa construção que eu estou fazendo aqui, né? Estou derivando a energia de Casimir em relação à posição do espelho 2. O negativo da derivada é a força de interação. Se ela é negativa, eu vou ter atração. É isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Nesse momento aqui eu tinha a expressão para energia, agora eu vou tomar o negativo dessa derivada em relação a L, portanto, em relação à posição do espelho 2. Quando eu tomo essa derivada aqui, eu vou sumir com esse log, o que é muito conveniente. Essa expressão com log de uma variável complexa, na verdade, eu teria até que ser mais cuidadoso e definir que a ramificação eu estava usando, né? A função log no plano complexo é uma função multiforme. Mas, para evitar essa complicação, evitar essa discussão matemática meio chata,
eu olho para a força, e quando eu derivo isso aqui, né, independente da questão da escolha de ramificação, da posição do corte no plano complexo, a derivada do log, eu sei, vai dar 1 sobre o argumento, né, do log, que está aqui, e aí eu uso a regra da cadeia para derivar o argumento do log em relação a L. Olha o que vai acontecer, eu vou ter um 2ik vezes menos 1 aqui, menos 2ik, né, com esse prefator, vezes a própria exponencial. Então, usando aqui a regra da cadeia derivada do log, eu obtenho essa expressão. A parte imaginária que continua aqui, eu posso tirar ela para fora da integral. E esse menos que está aqui aparece aqui, né? É o menos lá que eu tenho que tomar quando eu olho para quando eu obtenho a força a partir da energia potencial. Muito bom. Isso aqui é imaginário de I vezes alguém. Ora, imaginário de I vezes alguém é a parte real desse alguém, né? E repara também que esse sinal menos cancela com esse sinal menos aqui. Então, isso aqui é a parte real dessa expressão, né? Esse 2 eu também usei para simplificar aqui o 2 que estava aqui no denominador, né? Então, eu tenho essa expressão aqui, é a parte real desse cara complexo, né? Isso aqui ainda é difícil de adivinhar o sinal, porque eu tenho um cara que é oscilante, né? Como função da minha variável de integração, esse cara vai oscilar. Esses caras são complexos também, e aí eu tenho que integrar esses caras complexos que oscilam como função de K, e depois ainda tomar a parte real. Então, essa é a expressão que a gente tem aqui para a força de Casimir, por enquanto. Tem agora esse denominador ressonante, que é aquele mesmo denominador que apareceu para a amplitude de transmissão da cavidade, né? que envolve essas múltiplas reflexões. Vamos só lembrar isso aqui, né? Esse denominador que apareceu aqui para o S22, que é a amplitude de transmissão através da cavidade, né? Quando eu venho daqui, quero saber a amplitude de eu passar lá para o outro lado, à esquerda do espelho mais à esquerda, né? Envolve essa soma sobre múltiplas reflexões, né? É como se o campo, né, a luz, por exemplo, o campo quântico que eu estou discutindo, tivesse ficado ali preso, circulando entre as cavidades, pelo menos durante algum tempo, né? Se eu jogasse um fóton, ele ia circular um pouco até sair pelo outro espelho. Então, tem um certo tempo de atraso. A gente vai voltar a comentar sobre isso daqui a pouco. Ok, então, temos essa expressão aqui, com esse denominador aqui, que descreve esses efeitos de ressonância na cavidade, né? E essa conexão, né, com as ressonâncias da cavidade pode ficar ainda mais explícita se eu relacionar essa expressão com a densidade de módulos no interior de uma cavidade. Aqui eu não vou fazer a conta, né? Vou só indicar como fazer essa conta. Eu posso calcular a densidade de energia, eu pego esse meu campo quântico, né, e olho para a expressão da densidade de energia. Por exemplo, o campo eletromagnético, eu sei como escrever a densidade de energia, né? Epsilon sobre 2 vezes E quadrado, né? Mais a contribuição do termo magnético, né? Que envolve B quadrado. Qualquer campo quântico, então, vai ter uma densidade de energia associado que vai ser uma expressão quadrática, né? Quando eu olho para esse problema da cavidade, essa densidade de energia desse campo, no estado fundamental, né, no vácuo, ela vai ser uniforme ali dentro da cavidade, não vai depender, mas ela vai ter um valor bem distinto do valor do que eu tenho no caso livre, e bem diferente também do que eu tenho do lado de fora da cavidade. Isso eu posso interpretar em termos da densidade de energia, da densidade de módulos. Nessa densidade de energia, eu posso pensar que a densidade de módulos, quantos módulos eu tenho por unidade de frequência, né? Que é esse G de ômega aqui, que essa ideia de densidade de módulos aparece em outros contextos, né? Vezes a energia associada a cada módulo, H cortado ômega. Então, eu olhando para a densidade de energia, eu posso obter essa expressão aqui, e tem uma referência que é um artigo de Jekyll e Renault, 1991, que faz essa conta explícita para esse modelo, esse toy model unidimensional, né? Vocês podem encontrar no artigo deles de 1991. Posso até... Isso está no archive, mas eu posso botar também, se vocês quiserem, lá no nosso Classroom.
Então, a gente obtém essa expressão por densidade de módulos, que, é claro, vai ter esse efeito aqui, né? Esse denominador, essa é a parte importantíssima, né? Essa densidade de módulos é definida como sendo 1, ela vale 1, né? Quando eu não tenho cavidade, quando os meus espelhos, né, vão desaparecendo, né? Quando os coeficientes de reflexão vão para zero. Quer dizer, quando o produto vai para zero. Aqui. Né? Esse cara vai para zero, eu fico com 1, e esse cara aqui vai para zero também, fico com 1 no denominador. Por outro lado, quando eu tenho um espelho muito bom, eu vou ter picos muito estreitos, né, em torno das frequências de ressonância da cavidade. Tá certo? Que, como a gente já sabe, não é uma frequência só, né? São infinitas frequências. No sistema dimensional, elas são múltiplas de uma frequência fundamental, né? Pelo menos o problema da corda vibrante. Aqui pode ser um pouco mais complicado, porque esses coeficientes de reflexão aqui, eles carregam fases complexas. Isso vai mudar um pouco o valor dessas frequências de ressonância, né? Que continuam sendo infinitas, né? Eu tenho múltiplas, um número infinitamente grande de frequências de ressonância, que tem a ver, então, né, com os zeros desse denominador aqui. Esses zeros não vão estar em frequências reais, né, vão estar em frequências, como a gente vai discutir depois, em frequências complexas com parte imaginária negativa, quer dizer, no semiplano complexo inferior, por uma questão de causalidade, de resposta causal. E para a frequência real, eu posso olhar também para que valor de frequência real minimiza, né, esse denominador, né, sem zerar exatamente, né? Então, isso aqui vai descrever também as ressonâncias da cavidade, né? Vou ter pico nas ressonâncias da cavidade. Quando é que vão ser esses picos? É quando esse denominador é mínimo. Ou outra maneira de pensar é quando essa soma de múltiplas reflexões é máxima, né? Tá certo? Esse cara aqui, ele vai ser maximizado quando esses números complexos aqui tiverem fases próximas, né? Quando eu tiver interferência construtiva entre as múltiplas reflexões aqui dentro, né? Quando eu vou ter uma ressonância da cavidade, quando, ao dar uma volta completa, eu reproduzo a mesma fase do que eu tinha antes, né? E aí eu vou interferir com o cara que já estava lá, né? Como se eu pensar em termos do fóton, né? Ele interfere sempre consigo próprio, né? E ele tem então, essa questão dele interferir com ele próprio depois de uma volta completa, ou 2 voltas completas, né? Isso é uma interpretação possível aqui para esses efeitos de ressonância de uma cavidade. Então, aí envolve uma continha um pouquinho longa, que eu não vou fazer aqui, você mostrar que essa expressão pode ser escrita em termos do G, tá? Aí tem que fazer uma continha aqui de colégio com número complexo, que eu não vou fazer, vou deixar para vocês, quem tiver interessado, fazer. E obtém essa expressão aqui. Lembra que o G é igual a 1 no caso livre, quando eu não tenho espelho nenhum. Então, o que isso está dizendo aqui? Que a força de Casimir é proporcional ao quanto eu modifico a densidade de módulos em relação ao caso livre, né? É o efeito da mudança da densidade de módulos pela presença simultânea das duas placas, e o quão isso muda é o que vai definir o valor da força de Casimir. Então, o que acontece na ressonância, né? Então, na ressonância, aí eu vou mudar aqui para um outro slide, só um minutinho, para a gente olhar um gráfico aqui. Então, aqui eu estou fazendo um gráfico dessa densidade de módulos em função da frequência, né? Tá certo? Então, você tem esses picos de ressonância aqui, nesses valores de frequência, esses números aqui não importam muito, mas você tem várias ressonâncias, né? E esse espaçamento, ele muda pouco, ele muda um pouquinho por causa da dependência do coeficiente de reflexão com a frequência, né? Tá certo? Portanto, aquela fase que vem do coeficiente de reflexão, essa fase que está aqui dentro, depende um pouquinho da frequência, então esse espaçamento vai mudando um pouquinho à medida que, assim como a altura do pico também, à medida que eu vou variando a frequência, né? Esses picos, então, né, fazem com que esse G de ômega, essa densidade de módulos, fique muito maior do que eu tenho no caso livre, tá certo?
Então, aqui está a expressão que eu já tinha nas notas, né? São esses picos aqui, né? Esses picos ressonantes, né? Eu tenho, então, mais flutuação, né? Pensando aqui no problema do Casimir, né? Estou falando das flutuações de ponto zero, flutuações de vácuo. Nos picos de ressonância, eu vou ter mais flutuação aqui dentro do que eu tenho, do que eu teria no espaço livre e do que eu tenho do lado de fora, né? Também. Isso quer dizer que eu tenho uma contribuição repulsiva. De fato, se eu olho para essa expressão, eu vejo que a força é positiva, e lembra que a gente discutiu que força positiva quer dizer repulsão, né? Eu tenho o meu eixo Z ao longo dessa direção aqui, né? Então, aqui está o meu eixo, aqui eu estou chamando de eixo Z, né? Mas aqui, em uma dimensão em geral, a gente usa o símbolo X, né? Vamos chamar isso aqui de X. E a força, quando ela é positiva, quer dizer que a força sobre o espelho 2 é para cá, quer dizer que é uma força, né, que afasta o espelho 2 do espelho 1, uma força repulsiva. Então, aqui nos picos, ó, eu tô tendo uma contribuição repulsiva, né? Que intuitivamente eu posso até esperar. Eu estou exaltando, né, por um efeito de ressonância, estou aumentando as flutuações aqui dentro. Então, essa pressão de radiação desse campo, dessas flutuações de ponto zero aqui dentro, vão ficando maiores do que do lado de fora, né? Então, o que tende a repelir os espelhos um do outro, a fazer os espelhos se afastarem. Entretanto, o efeito Casimir é um efeito, no final, na maioria das vezes, atrativo. E por quê? Por que vem essa atração, já que na ressonância eu tenho esses picos de ressonância, né, dando a repulsão, né? E essa expressão aqui, de fato, é difícil de adivinhar o sinal, né? Mesmo aqui, né? Porque esse cara aqui, claramente, esse G de menos 1, hora ele fica positivo, hora ele fica negativo. E o G fica muito maior do que 1 nas ressonâncias, mas, em compensação, na região entre as ressonâncias, ele fica negativo. Quer dizer, eu tenho uma densidade de módulos menor do que eu teria no espaço livre. Isso que isso quer dizer com esse G menos 1 aqui, ó, ser negativo. É isso que está acontecendo aqui, né? Ó. Aqui o G é menor do que 1. Aqui eu estou marcando 1, né? Tá certo? Essa linha tracejada é o valor 1. Em toda essa região de frequência, a densidade de módulos é menor do que eu tenho no espaço livre, quer dizer, eu tenho menos flutuação do que eu teria no espaço livre, e isso também é razoável. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui nessa região é que eu estou numa situação em que eu tenho interferência destrutiva, né, entre essas múltiplas reflexões, tá certo? E essa interferência destrutiva faz, então, suprime, né, leva a uma supressão das flutuações de ponto zero. E esse efeito, como ele acontece numa banda de frequência maior, mais larga, né, ele acaba ganhando, né? E a gente sabe que, por exemplo, se esses espelhos são idênticos, feitos do mesmo material, a força sempre vai ser atrativa, né? Essa região aqui de supressão de flutuações, que dá uma atração, né? É como se eu tivesse menos flutuação do vácuo aqui. Então, se eu pensar em termos de pressão de radiação, a pressão que vem do lado de fora, que é do espaço livre, essencialmente, acaba sendo maior do que a pressão do lado de dentro, né? Então, eu tenho essa atração. Isso acontece, então, em regiões mais extensas de frequência, né? Embora o efeito seja mais discreto, ou parece ser mais discreto, né? O G-1 fica negativo, mas o máximo, que como esse G é maior ou igual que zero, o módulo máximo que ele pode ter é 1, né? O mínimo que ele vai chegar é a menos 1, né? Quando o G é igual a zero, né? Tá certo? É como se eu não tivesse flutuação nenhuma do lado de dentro, densidade de módulo zero, né? Ao passo que nas ressonâncias esse G pode ficar muito grande, né? Na verdade, o quão grande ele vai ficar depende de quão bom os espelhos são, né? Isso é caracterizado por uma grandeza chamada finesse da cavidade, que a gente pode até discutir mais na nossa reunião presencial. Entretanto, quanto melhor são os espelhos, esse G vai crescendo, 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 mas esse intervalo onde ele é maior do que 1 também vai diminuindo, né? Então, eu não ganho com isso. Pelo contrário, a força fica mais atrativa ao invés de ficar mais repulsiva se eu melhorar a qualidade dos meus espelhos.
pode parecer contraintuitivo, mas não é. Não é porque a largura depende também dessa finesse, né, do quão bons os espelhos são. E se eu melhoro a qualidade dos espelhos, aumento a finesse, essa largura vai diminuindo, então, e aí a região em que o G-1 é negativo vai ficando cada vez mais extensa. Moral da história. As ressonâncias contribuem para a repulsão, mas elas acabam perdendo esse jogo, porque o efeito Casimir é um efeito democrático, digamos assim. Ele envolve uma integral sobre todas as frequências, né? Não só sobre aquelas que se destacam aqui pela ressonância, né? E as frequências que são suprimidas, elas acabam, então, dando uma contribuição mais importante, ganhando no final das contas, e dando um efeito que é atrativo, e tem muitas situações em que a gente sabe com certeza que ele é atrativo. É difícil de adivinhar daqui, né, dessa expressão, porque aqui eu tenho uma integral sobre valores positivos e negativos de G-1, né? Então, esse G-1, como ele fica negativo, positivo, é difícil de adivinhar daqui, dessa representação, quando eu uso frequências reais, né? Por isso que é tão importante ir para frequências imaginárias, porque aí vai ficar bem mais fácil de entender. Mas a gente sabe que em muitas situações ela é atrativa, né? Então, isso mostra como as frequências não ressonantes acabam sendo mais importantes, né? Quando a gente olha para o efeito Casimir representado em termos de frequências reais, a gente vê que o efeito Casimir tem um sinal que, em geral, é o sinal determinado pelas frequências, pelos modos não ressonantes, né? Cujas flutuações são suprimidas, né? Em vez de serem exaltadas, né? Como que é o que acontece aqui na ressonância. Ok. Vamos voltar lá para as nossas notas, porque a gente ainda quer discutir mais algumas coisas ali sobre aquelas notas, afinal, a gente quer chegar lá na fórmula do Lifshitz, né, que a gente ainda não chegou. Mas antes de chegar lá na fórmula do Lifshitz, eu quero discutir mais uma coisinha, que é essa conexão, uma outra visão física aqui que a gente tem com frequências reais também, antes da gente passar para as frequências imaginárias, vamos fazer uma outra discussão física interessante também com frequências reais. Essas frequências reais, elas são chatinhas de trabalhar numericamente, de adivinhar o sinal da força, se é atrativo ou repulsivo, mas elas trazem uma conexão mais direta com a física, né? Isso é inegável, porque a gente pensa os modos sempre em termos de modos de frequência real, né? Tá certo? Então, essa interpretação, por exemplo, da contribuição de frequências de ressonância e frequências fora da ressonância tem que estar na expressão, usando a expressão em frequência real. A mesma coisa aqui para essa discussão do tempo de atraso de Wigner, né? A minha cavidade, eu posso pensar, né? Como o que ela vai fazer, né? Ela vai colocar essas flutuações do vácuo para circularem ali, né? Tá certo? Então, ela vai causar um atraso, né? Se eu jogo, vamos pensar também em termos de um fóton, né? Se eu jogo um fóton aqui, vindo da direita, essa aqui é a amplitude para a transmissão do fóton, né? Esse S22 aqui, né? E tem essas múltiplas reflexões, né, que vão causar um atraso, né? Bom, isso aqui determina um atraso, e isso é muito comum no problema de espalhamento. Isso não é só no problema da cavidade, não. Mesmo um espelho, a reflexão por um espelho físico real gera um atraso, tá certo? Ela não pode gerar um adiantamento, porque isso violaria a causalidade, né? Eu não posso refletir alguma coisa por um espelho, não posso ter um pacote de onda refletido pelo espelho que apareça antes de eu jogar o pacote incidente, né? Tem que respeitar a causalidade. Mas, em geral, ele vai vir com um certo atraso. Esse atraso, o Wigner percebeu como caracterizá-lo, né? De uma maneira muito genérica, num problema de espalhamento genérico, né? Em termos justamente dessa fase que representa a matriz S, né? O determinante da matriz S é uma fase complexa, né? Um phase shift, né? Por exemplo, quando a gente faz ondas parciais em 3 dimensões, né? Explorando uma simetria esférica, né? De um centro espalhador esférico, a gente fala naqueles phase shifts que dependem do momento angular, né?
E mais um exemplo, né, em que eu estou expressando a minha matriz densidade em termos dessas defasagens, porque a razão fundamental é que a matriz S é unitária, né? Então, ela pode ser representada em termos dessas defasagens, e o Wigner percebeu que essa defasagem implica um certo atraso, né? Se você estuda o espalhamento de um pacote de onda, você vai ver que a propagação desse pacote de onda espalhado vai vir com um certo atraso, tá certo? E esse atraso é determinado pela maneira como o phase shift depende da frequência. Um pouco como aquela discussão da velocidade de grupo, né? Essa dependência com a frequência vai determinar esse atraso fixo associado ao espalhamento, tá certo? Pode ser um problema de um espelho, isso vocês vão explorar na lista 2, tá? Um espelho só já gera um atraso. E a minha cavidade, com certeza, né? Porque aí tem a questão das múltiplas reflexões, né? Então, isso aqui nesse problema unidimensional, né? E aí mais detalhes, para o caso tridimensional, vocês podem ver lá no artigo do Wigner, né? Que é um artigo de 1955. É uma coisa relativamente recente, por isso que isso eu acho que não está no livro do Landau, né? Porque a coleção Landau ele escreveu mais ou menos por essa época, talvez até um pouco antes. Portanto, acho que essa discussão não tem no Landau, embora o Landau tenha muito material interessante sobre espalhamento, né? O Landau de mecânica quântica, mas essa discussão em particular, eu acho que não está lá, se eu não me engano. Então, para esse caso unidimensional, né? O determinante da matriz S é uma fase complexa, esse phase shift, né? Aqui a minha matriz S de interesse é a cavidade, né? É o conjunto formado por esses dois espelhos, e a gente viu, né, que ele pode ser escrito como essa defasagem pode ser escrito como a soma de três termos, um associado só à presença do espelho 1, como se o outro espelho não existisse, né? Então aqui está o espelho 1. Então eu tenho essa fase aqui só devido ao espelho 1. Tenho essa fase aqui só devido ao espelho 2, é o atraso só devido... Então, aqui vai dar origem a um atraso só devido ao espelho 2, a reflexão no espelho 2, né? E eu tenho um phase shift só devido à reflexão aqui no espelho 2. E tem um efeito combinado, e esse efeito combinado é que vai trazer a noção das múltiplas reflexões, né? Que vai ser o cara importante aqui para o efeito Casimir. Então, a discussão do Wigner foi mostrar que esse tempo de atraso no espalhamento é a derivada em relação à frequência do phase shift, da defasagem. Então, o atraso total nesse problema aqui da cavidade, tem três parcelas, né? Tem um atraso devido à reflexão no espelho 1, devido à reflexão no espelho 2, ou espalhamento no espelho 2, de uma maneira mais genérica, né? E o efeito combinado deles. Então, o efeito do atraso devido às múltiplas reflexões, né, vai estar só aqui, né, na derivada dessa fase, dessa defasagem delta, né? Então, a derivada em relação à frequência dessa defasagem delta é o que a gente está chamando aqui de tempo tal C de Casimir, né? Porque a gente já vai relacionar a energia de Casimir a esse tempo de atraso. E é esse cara aqui que tem a ver com as múltiplas reflexões ali dentro. Então, essa expressão que a gente tem aqui para a energia de Casimir tem uma maneira interessante de escrevê-la, né? Que eu posso relacionar isso aqui com esse tempo de atraso, esse tempo de Wigner. Se eu colocar aqui, né? Eu posso multiplicar aqui por 1 e integrar essa expressão por partes, né? Vou chamar esse cara aqui de G', e o 1 é o F, né? Tá certo? Desculpa, não, o 1 é o F' e o delta é o G', né? Então, aqui, deixa eu apagar essa linha aqui. Desculpa, estou anotando aqui no lugar errado. Não preciso disso. Posso anotar usando aqui o próprio jornal. Então, o que eu vou fazer aqui, então,
Então, o que eu vou ter aqui é um termo de contato, né, que é F vezes G. O F, se o F' é 1, o F é o ômega, né? Não sei se vocês notaram, aqui eu estou escrevendo a minha energia de Casimir em termos, em vez de integrar sobre K, eu estou integrando sobre ômega, né? E o ômega é igual a CK, então é uma diferença em relação ao que eu tinha escrito antes, muito trivial, que eu já tinha feito aqui também, sem comentar, né? É uma mudança de variável muito trivial que eu faço aqui, na hora de, né? Aqui eu faço ômega igual a CK, né? Tá bom? Então, esse C vezes dk é o d ômega, né? Então, isso é menos h cortado sobre 4π integral de d ômega. Porque, no fundo, quando eu digo que esse cara é uma função de k, na verdade, eu quero dizer que ele é uma função da frequência, né? É a maneira mais natural aqui, nesse contexto, de discutir o tempo de Wigner, né? O tempo de Wigner é derivado em relação à frequência. Então, eu tenho essa expressão aqui, né? Tá certo? Sem aquele fator C, fica até mais natural escrevendo assim mesmo. Então, olha, aqui é o F vezes G, né? Calculado nos pontos de contato. E eu vou dizer que esse cara é zero, e para esse cara ser zero, né, repare que esse delta tem que ir a zero no infinito mais rápido, né, do que essa dependência linear. Né? Ele tem que ser ir com uma potência negativa em módulo maior do que 1. Né? Uma potência negativa, por exemplo, 1 sobre ômega 2 seria suficiente, ou 1 sobre ômega a 3 meios. Né? Para a defasagem a zero, ela vai a zero por causa dos coeficientes de reflexão, por causa da transparência a altas frequências, tá certo? Então, isso é fundamental aqui para estudo aqui fazer sentido, né? Que eu tenho um modelo físico com esses coeficientes de reflexão indo a zero em frequências altas, né? Para que a defasagem vá a zero. E aí, então, eu vou ter esse termo de contato, que eu vou dizer que ele é zero, e eu tenho o outro termo, que é o FG', menos a integral de F, que é o ômega G', então é uma derivada, e essa derivada é o tempo de Wigner, né? Mas é o tempo é a contribuição para o tempo de Wigner que vem da presença combinada das dos dois espelhos, ou seja, é o tempo de Wigner da cavidade menos o atraso devido ao espalhamento por cada espelho tomado individualmente. É esse cara aqui, é um tempo de Wigner aqui especial. Então, é essa a expressão que eu obtenho no final, e é uma expressão muito interessante, né? Porque o que eu estou dizendo é que a energia de Casimir é a energia de ponto zero, né? Vezes esse tempo de atraso. O quanto é atrasado, isso aqui tem a dimensão física correta, né? Porque eu tenho uma integral em ômega. Então, o que contribui para a energia de Casimir é esse atraso que eu tenho devido às múltiplas reflexões. Tá certo? Uma maneira de pensar aqui a energia de Casimir. Vamos, então, agora, finalmente, fazer a rotação de Wick, né, e integrar sobre frequências imaginárias e chegar lá na expressão do Lifshitz. Né? Então, aqui eu estou com a expressão da força que eu já tinha escrito antes, só com a única diferença que eu estou escrevendo isso aqui em termos de... aqui, né, eu estou trocando o K por ômega, né? De novo, eu estou usando aquela relação K igual a ômega sobre C, né? Então, eu tenho um K aqui, tem um dk, eu vou ter 1 sobre C2, esse C que está aqui vai virar um C embaixo, né? O resto fica tudo igual. Então, é essa expressão que eu tenho aqui, né? Tá certo? Eu vou ter 1 sobre C agora, eu tenho que tomar parte real dessa expressão. Vamos chamar isso aqui tudo de G de ômega, todo o meu integrando, né? G de ômega é o meu integrando, eu tenho que integrar G de ômega de zero até infinito. Bom, agora eu vou usar, para fazer essa rotação de Wick e passar para frequências imaginárias, a propriedade de causalidade, para dizer que G de ômega tem que ser analítica no semiplano complexo superior. Isso é o que expressa, né, o fato de que a minha matriz S é causal. Tá certo? Esse denominador que aparece aqui, por exemplo, ele vai ter zeros, que vão ser, então, polos, né, desse cara todo, que são os polos também daquele elemento S22, né? É aquele mesmo denominador que são as múltiplas reflexões, a soma da progressão geométrica das múltiplas reflexões, né, que a gente discutiu aqui. Onde é que está? Está bem aqui, ó. É esse resultado aqui, esse denominador, né?
Então, ele vai ter... esse denominador vai se anular para frequências ômega com parte imaginária negativa, porque se isso não acontecer, eu vou estar violando a causalidade. Eu vou poder ter uma situação em que eu jogo um pacote aqui, do lado direito, e o pacote aparece do lado esquerdo antes do meu pacote chegar no espelho. Isso não pode ser, né? Esse tempo de atraso de Wigner, né, ele vai ter que representar um atraso, realmente, né? Muito bem. Então, ok. Então, a causalidade faz com que que essa minha função aqui seja... A mesma coisa vale para essas funções aqui da frequência. Os coeficientes de reflexão, né, eles também descrevem uma resposta causal dos espelhos, né? Então, essa função, eles podem ter polos, então esse R2 só no semiplano complexo inferior, não no semiplano complexo superior. E tem também aqui esse denominador ressonante, né, que aí ele vai ter, essa fração vai ter polos, que são os zeros, né, desse denominador, que tem a ver com as ressonâncias da cavidade, né? E elas também vão ter que estar no semiplano complexo inferior. Isso me permite, então, né, definir esse contorno fechado aqui no semiplano complexo superior e dizer que a integral nesse contorno fechado é zero, porque a função é analítica em todo o seu interior, já que os polos que existem, né, eles vão estar só aqui embaixo, né, no semiplano complexo inferior, não vai ter polo nenhum aqui nessa região. Então, a integral sobre esse contorno fechado, já que ele não tem pego nenhum polo aqui no interior, né, essa integral é zero. E esse contorno, né, ele tem um contorno que vai ser o meu contorno original no limite adequado, né, quando eu fizer esse limite superior ir para infinito. Isso a minha integral original era de 0 até infinito com frequências reais. Então, era essa integral aqui nesse pedacinho aqui com Rzão indo para infinito, né? Então, é esse pedaço aqui. Eu tenho um arco de círculo, né, que é esse gama, né, descrevendo, então, esse arco de círculo de raio R, né? Tá certo? É um quarto do círculo só, né? E aqui eu completo para voltar ao ponto aqui de partida ao longo do eixo imaginário, esse contorno I. Então, a minha integral de contorno completa é a soma dessas três integrais, né? Essa aqui vai ser a minha integral original quando o Rzão ir para infinito. Tem essa integral aqui e tenho essa integral aqui. Essa aqui, então, a gente vai argumentar que ela é nula, né? O lema de Jordan. A integral do meu G de Z, nesse contorno aqui, que é um quarto de círculo, ela se anula. E aqui tem uma coisa que é muito importante, que é o fato de que aqui aparece no G de Z é elevado a 2i ômega L sobre C, ou seja, esse cara vai ficar exponencialmente pequeno quando o ômega estiver no semiplano complexo superior, né? Esse I aqui com esse I vai dar origem a um E elevado a menos 2, parte imaginária, né? L sobre C. Quer dizer, que quando esse parte imaginária de ômega ficar muito grande, esse cara vai ficar exponencialmente pequeno. É o que acontece aqui nessa região, né? Parte imaginária de ômega muito grande quando o R vai para o infinito. Isso ajuda essa integral a ficar pequena de fato. O lema de Jordan diz que ela vai a zero quando o R vai para infinito, por duas razões. Primeiro, porque eu tenho essa função exponencial aqui, né, com um sinal correto, com um sinal específico aqui, esse sinal mais aqui do expoente. E segundo, o que está multiplicando essa exponencial também tem que cair a zero, né? E o que está multiplicando lá é esse termo, né? Com o denominador, eu não preciso me preocupar muito, né? Porque esse cara aqui vai ficar muito pequeno, né? Esse denominador vai para 1, né? Tá certo? E esse cara fica menor até do que esse todo aqui, né? Esse todo aqui, ele ainda tem esse ômega que faz com que isso seja maior do que esse cara, né? Tá certo? Então,
o que eu preciso para poder usar o lema de Jordan é que esse cara que está aqui, ômega vezes o produto dos coeficientes de reflexão, cai a zero. Então, esses coeficientes de reflexão, não só eles têm que cair a zero, mas eles têm que cair a zero rápido bastante para que essa combinação vá a zero, para ômega no infinito. Para qualquer valor aqui, né, nesse circuito, em particular aqui também, tá bom? Próximo do eixo real. Então, isso impõe uma certa condição de transparência, né? Mas é restritivo um pouquinho para eu poder fazer essa rotação de Wick, né? Então, quando eu estiver usando um modelo para os meus fones de espelhos metálicos, né? Ou qualquer outro meio material, é bom eu checar se essa condição é satisfeita, né? Certo? Porque a minha derivação só vale se essa condição for satisfeita. Bom, então, se ela é satisfeita, aí eu posso usar o lema de Jordan e dizer que essa integral aqui nesse caminho circular é nula no limite em que R vai para o infinito. Então, quando eu tomo o limite em que R vai para o infinito, a soma dessa primeira e da última parcela, da primeira e da terceira, né, já que essa integral aqui vai a zero, ela vai me dar, então, a zero. Tá certo? Vou interromper aqui só um minutinho. Bom, vamos continuar aqui. A gente estava fazendo a derivação da fórmula de Lifshitz, já estamos quase no final. Então, aqui a gente então tem a soma dessas três integrais é zero, essa integral do meio é zero, né? Se eu consigo satisfazer as condições do lema de Jordan, que impõe uma condição sobre a transparência, né? Altas frequências. Então, eu posso dizer que essa integral aqui, minha integral original sobre frequências reais, é o negativo da integral que eu tenho aqui sobre o semi-eixo imaginário, né? Que no limite, quando R vai para o infinito, vai lá de mais I infinito, né, até zero, tá certo? Essa integral minha original é o negativo dessa aqui. Essa integral sobre o eixo imaginário, eu posso fazer uma mudança de variável de integração e definir essa variável de integração psi real, né? Já que eu usei imaginário puro no semi-eixo, nesse eixo imaginário, todos os valores de Z, né? Todos esses valores de Z aqui vão ser imaginários puros, né? Que eu vou estar varrendo aqui. Então, eu posso escrevê-los assim dessa forma, né? Vamos deixar isso mais explícito, dizer que ele é I vezes alguém real. Então, o dz vai ser I dxi. E a integral, ela começa lá em infinito, né? E vem até zero, né? O xi começa lá, de um valor infinitamente grande, vai até zero. Eu começo lá do alto e venho para baixo, né? O dz é I dxi, eu posso inverter os limites de integração e ganho um sinal menos, fica menos I vezes essa integral aqui, né? Então, a minha integral original, que era a integral sobre frequências reais, né? É o negativo dessa integral I aqui, mas essa integral é o negativo de menos I, né? Então, fica mais I vezes a integral de 0 até infinito de dxi, g de xi. Então, eu pego aquele meu g, minha função g, que eu tinha definido aqui, e substituo por xi, né? Sempre que tiver frequência aqui, eu vou colocar I vezes xi. Inclusive aqui dentro também, eventualmente, né? Esses coeficientes de reflexão dependem da frequência em geral, né? Essa dependência com a frequência dos coeficientes de reflexão eu estou omitindo aqui, né? Não estou escrevendo de forma muito explícita. Lá eu tinha um ômega, esse ômega virou xi, né? Então, eu tenho aquela minha integral original é I vezes... eu tenho esse I aqui, tem um ômega aqui logo no integrando, ó. Esse ômega aqui vai dar um I com I dá menos 1, inverto um sinal. Esse I ômega aqui vai dar menos que si, né? Que ômega igual a xi, I com I vai dar um menos também. Então, eu tenho um I daqui, que ao multiplicar por esse I vai dar um menos 1, inverto o sinal da minha integral original, né? E passo a ficar com sinal menos, né? Ela estava com sinal mais antes, né? Estava com sinal mais aqui. Então, fico com esse sinal menos aqui. Tá certo? E agora eu tenho essa integral sobre frequências imaginárias. Lembrando que essa força vai ser positiva se eu tiver
repulsão e negativo se for atração. Repara que se esses coeficientes de reflexão tiverem o mesmo sinal, esse cara for positivo, esse integrando aqui ele é positivo definido. Aí já dá para adivinhar claramente, né, que se o R1, se R1 barra vezes R2 for positivo, o que vai acontecer? Esse meu integrando é positivo definido, a integral dele também é positiva, com esse sinal menos aqui eu tenho, então, uma força negativa, quer dizer, eu tenho uma atração. Isso inclui o caso, aquele caso simétrico, né, em que esses espelhos 1 e 2 são feitos do mesmo material, então é claro que os coeficientes de reflexão vão ter o mesmo sinal, né, e, portanto, o produto vai ser positivo. Por outro lado, se R1 barra vezes R2 for negativo, né, isso vai dar a repulsão, né, porque esse cara vai ficar negativo, mas eu tenho que lembrar, tomar cuidado, que esses caras são funções da frequência, né? São funções aqui de Xi. Então, o que pode acontecer muitas vezes é que eles vão ser... esse sinal aqui, ele pode eventualmente mudar de sinal, né? Pode ter um certo sinal, esse produto pode ter um certo sinal em uma certa região de frequências e outro sinal em outra região de frequências. Aí eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado para adivinhar o sinal, né? Mas se eles forem negativos para todo Xi, com certeza eu vou ter repulsão, né? Porque com certeza esse cara vai ser negativo e com esse sinal menos eu vou ter um sinal final positivo representando repulsão, né? Então, vamos escrever isso aqui, se R1 R2 é negativo para toda a frequência, eu vou ter repulsão. Então, isso recupera aquele caso da condição de contorno mista, né? Um espelho Dirichlet e o outro espelho Neumann, né? É um caso em que eu tenho esses coeficientes de reflexão, um produto deles. Um é mais 1, o outro é menos 1, né? Então, esse produto dá menos 1, né? Ao passo que condições de contorno iguais nos dois espelhos, Dirichlet ou Neumann, eu tenho ou 1 vezes 1 ou menos 1 vezes menos 1, e aí o produto aqui dá positivo. Bom, finalmente, né, a gente obtém aqui também a expressão para a energia, né, porque a força é menos a derivada da energia, como a gente já discutiu. Então, eu tenho que adivinhar qual é a função cuja derivada dá isso aqui, né, com sinal menos. Mas quando eu faço isso, é claro que sempre fica um offset arbitrário, né, porque estou integrando e tem uma constante de integração, né? E essa constante de integração, né, para uma energia de interação, em geral, ela é definida dizendo que a energia, isso é uma escolha, né? É uma escolha de dizer que a energia é nula no infinito, tá certo? Então, essa constante de integração aqui, ela já está embutida nessa fórmula, né? Quer dizer, não precisa somar nada aqui, porque essa expressão, em primeiro lugar, o negativo da derivada dela realmente dá o que está aqui, né? Porque quando eu derivo isso, o derivado do log vai me dar o denominador lá das ressonâncias de cavidade, né? E pela regra da cadeia eu vou ter esse numerador, né? Sendo que esse 2 aqui, ó, ele some e vira 1 porque tem esse 2 da regra da cadeia, né? Tá certo? Agora, ele de fato, definido com esse offset de ser nulo no infinito, né? Porque quando L vai para infinito, essa exponencial vai para zero, eu fico com log de 1, né? Que é zero. Então, fico com a integral de zero, né? Que é zero. Então, essa energia realmente vai a zero no infinito. Esse cara é super bem comportado de calcular, né? Numericamente, é uma integral que converge muito bem, muito fácil, por causa do fato de eu ter frequências imaginárias, e isso aqui deixou de ser um termo oscilatório e passou a ser um termo exponencial decrescente, né? Esse termo exponencial decrescente ajuda muito a convergência, ajuda também a adivinhar qual é o sinal dessa energia, né? Mesma coisa aqui, né? A gente adivinhou qual é o sinal da força de uma forma relativamente fácil. Aqui também a gente pode adivinhar o sinal dessa energia. Como ela é zero no infinito, se a energia é negativa, quer dizer que eu tenho uma atração, né? Se eu tenho uma energia negativa que se anula... Ops, peraí que eu estou desenhando esse cara meio torto. Tem uma energia que se anula a energia de interação, né? Como função de L. Se anula para L infinito e é negativa, isso quer dizer que ele vai favorecer, né, minimizando a energia, a aproximação, né? Eu tenho uma energia potencial de interação atrativa, né?
atração. E vice-versa, né? Se a energia vai a zero no infinito e é positiva, eu teria repulsão. Isso claramente dá para ver aqui, né? O log é maior o log vai ser positivo se o argumento é maior do que 1, né? Que é o que acontece quando esse produto aqui é negativo, como a gente já sabia. Aí eu vou ter repulsão. E o log vai ser negativo e, portanto, atração, né? Se o produto dos coeficientes de reflexão é positivo, né? Então, eu vou ter o log de um número real entre 0 e 1, né? Todas essas expressões aqui agora são reais, estão bem definidas, tanto do ponto de vista assim, da ambiguidade matemática, não tem ambiguidade nenhuma aqui, eu estou falando da função log de uma função real, né? De uma variável real que vai estar variando de 0 a infinito, né? Então, no semi-eixo real positivo, então não tem nenhuma ambiguidade mais aqui nessa função logaritmo. E dá para adivinhar o sinal, e dá para calcular numericamente de uma maneira bem simples, converge bem, né? Comparando com a fórmula de Lifshitz, tem uma diferença, né? Na fórmula de Lifshitz tem uma integral adicional, né, sobre o K no plano XY, porque eu estou em 3 dimensões descrevendo o efeito de 2 placas planas. E esse aqui é a fórmula de Lifshitz nesse mundo unidimensional, né? Mas que facilmente, então, se generaliza para o caso tridimensional se eu tiver placas planas paralelas. Vamos ver que dá para generalizar até além desse caso. Na nossa próxima aula, vamos discutir um pouquinho isso, como generalizar, qual é a ideia por trás de generalizar esse tipo de fórmula para situações até mais gerais, para geometrias mais gerais em 3 dimensões. Bom, eu vou ficar por aqui, então nos vemos amanhã na nossa reunião presencial. Até mais.